Olá. Pode-se afirmar que a proposição de educação bilíngue para surdos e seus desdobramentos políticos pedagógicos ainda são um fato novo no cenário educacional brasileiro. Há cerca de 2 décadas apenas, essa nova concepção de educação de surdos vem sendo considerada no universo das políticas públicas brasileiras, em virtude da pressão dos movimentos sociais e da crescente produção de pesquisas, sobretudo nas áreas da linguística, linguística aplicada e principalmente na área da educação. Com o reconhecimento da língua brasileira de sinais, em abril de 2002, pela Lei Federal 10.436 e com o decreto 5.626 do ano de 2005, que sancionou essa lei, uma série de conquistas passaram a ser seguradas. Atualmente, com a aprovação da lei número 14.191, que altera a LDB, no âmbito do artigo 3º, incluindo que deve ser respeitada a diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, sinalizantes, muitas questões passaram a ser discutidas e estudadas como próximos passos a serem seguidos. Eu sou uma mulher de pele clara, com olhos castanhos, nariz arredondado, herança da tribo Chavante, da qual eu sou descendente. Minha boca é de lábios finos e estou usando um batom cor chocolate. Eu tenho os cabelos longos e pretos. Eu uso hoje um brinco e colar de prata e estou vestida com a camisa listada de várias cores. Estou no meu escritório, atrás de mim há um tecido verde, ao lado eu tenho alguns livros e bonecos de minha coleção pessoal. Sou professora da área de Letras Libras do Instituto Federal de Goiás, lotada no campus Aparecida de Goiânia. Atualmente, estou como coordenadora do curso de Pedagogia Bilíngue. Também estou como coordenadora de polo do curso de Pedagogia na modalidade EAD do Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, e componho o núcleo de estudos em Educação e Linguagem do Instituto. É evidente que a história é travada por saltos e lutas, e as resistências surdas fazem uma reviravolta epistemológica, dando abertura para novos saberes. Hoje temos a tensão entre construir uma escola para surdos ou continuar nas escolas inclusivas, pervertendo a própria inclusão no modo originário, para não mais trabalhar na vertente homogeneizante ou homogeneizadora, ou seja, pensar uma escola que, por ser inclusiva, possa funcionar por práticas estruturadas para pessoas surdas também. Isso seria possível? Os estudos voltados para a educação de surdos nos fazem dizer e pensar que não. Para esses, é necessário organizações e propostas pedagógicas capazes de atender às necessidades específicas dos alunos surdos, o que as escolas inclusivas ainda não conseguiram. O que se anseia é uma nova escola, capaz de apresentar alternativas e estruturas organizacionais que atendam às necessidades linguísticas desses sujeitos surdos. Portanto, as escolas bilíngues ou as salas onde a língua de instrução é a Libras não devem ser vistas como proposta mais adequada à educação de surdos, mas devem ser vistas sempre. Nossa convidada de hoje para discutir o assunto é a pesquisadora que tem pensado sobre essa temática e, inclusive, além de docente, é escritora cuja obra trata sobre o assunto de forma séria e consciente.
A professora Edna Miceno Pires é doutora e mestre em educação pela PUC Goiás, é graduada em fonoaudiologia também pela PUC Goiás e pedagogia pela Faculdade Alfredo Nasser. Tem especialização em docência universitária, tradução e interpretação em Libras, educação especial e formação de professores Libras e Braille. Atualmente é professora da Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Educação. Professora Edna, é um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao nosso diálogo dos Círculos de Cultura, como locos, espaços de circulação, horizontalidades de saberes, valorização da cultura e produção coletiva do conhecimento. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar participando dessa reflexão coletiva, tão necessária, né, com essa temática, tão necessária para a valorização da cultura, dos diferentes saberes, e também que contribui para a produção de conhecimentos. Eu vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher de pele branca, eu tenho um cabelo com um corte abaixo do queixo, acima do ombro, tenho os olhos castanhos claros e o cabelo castanho claro, mas para um tom de loiro escuro. Hoje eu estou usando uma blusa xadrez, assim, com um tom de xadrez de vermelho com preto e um brinco de pérola. Ao fundo, eu tenho uma parede branca com um quadro com o alfabeto manual em Libras. E do meu lado esquerdo, eu tenho um estante com alguns livros. Em Libras, o meu sinal é este daqui, ó, palma da mão virada para trás, aí coloca no cabelo, desce até a altura do queixo e vira a mão para a frente com a letra E de Edna. Vou aproveitar e dizer o meu sinal, que é a mão em D, na bochecha girando. Vamos iniciar? A Lei 10.436, do ano de 2002, marcou significativamente as lutas em prol dos direitos das pessoas surdas. Neste ano, nós comemoramos 20 anos de seu reconhecimento e concordamos que muitas mudanças vieram depois de sua aprovação. Na UFG e no IFG, nós temos cursos voltados para a formação desses profissionais que trabalharão e atuarão nessa área. Nesse sentido, como que a senhora enxerga essas conquistas e em que a formação desses profissionais corroborou nas conquistas desse povo? É verdade, 20 anos de reconhecimento da Libras, né? Mas por trás desses 20 anos, nós temos mais de 150 anos de lutas, muitas conquistas, né, que nós já tivemos, e muitas conquistas já vieram, e outras virão ainda. E nós podemos ver que por causa de muitos profissionais, né, estudiosos, é que nós conseguimos conquistar esse reconhecimento, né? A partir de estudos, de profissionais que debruçaram em estudos, né, autores, comprovando que língua de sinais tem status, não só linguístico, mas também cultural, social, é que nós conseguimos essa conquista do reconhecimento da língua de sinais, no caso no Brasil, a Libras, como meio de comunicação, e nós conseguimos ainda outras conquistas, como trazer a língua de sinais para o ensino superior e, a partir daí, formar mais profissionais, né, dentro dessa área. É verdade, professora, é verdade. E muito importante para a nossa construção, né? Com relação ainda à questão da língua de sinais, né, do reconhecimento, quando a gente fala que o reconhecimento da Libras, né, ele foi apenas o começo de muitos outros, né, documentos que foram elaborados, não só por aqueles que entendem de legislação, mas até pelo movimento surdo, representado pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, né, a FENES, ou pelo Ministério da Educação, o MEC, tais como notas técnicas emitidas, né, pelo MEC, pela própria FENES, o Plano Nacional de Educação, que veio um pouquinho atrasado de 2014 a 2024, tudo isso já
trabalhando essas questões voltadas para a questão da educação de surdo. Então, nesse sentido, os discursos presentes nesses documentos, né, produzem e são resultado de diferentes significações sobre a educação bilíngue para os surdos, tendo como efeito, né, diferentes organizações do espaço, do tempo educacional, oferecido a esses alunos. Então, mas com relação a essa questão, como que a senhora vê que esse movimento de criação de documentos, né, e em que os mesmos implicam no movimento de busca pelos direitos da pessoa surda? Sim, é verdade. Os documentos, na verdade, eu vejo como consequência de reflexões, né? Então, se nós temos documentos, é porque nós tivemos pessoas que pensaram acerca do assunto. Isso é muito bom, né? Nós já tivemos diversos documentos, né, e nós ainda estamos trabalhando em outros documentos. Por quê? Porque os documentos, eles vêm para organizar, para regulamentar, né, as ideias. À medida que o discurso vai mudando, né, as perspectivas mudam, os documentos também vão sendo atualizados, né? Também vai mudando também os documentos, né? Por exemplo, agora nós estamos trabalhando aqui no estado de Goiás no regimento, né, da educação bilíngue para surdos, pensando na implantação de escolas bilíngues, né? Então, os documentos, eles vêm como reflexos, né, de pensamentos, né, de uma reflexão coletiva. É verdade, é verdade. Então, a gente está dialogando agora com a professora Edna Miceno Pires sobre educação bilíngue para surdos em escolas bilíngues. Voltamos já. No bloco anterior, né, dialogamos com a professora Edna Miceno a respeito das implicações decorrentes do reconhecimento da Libras como língua e no processo de implementação desta, né, como políticas públicas, linguísticas, da educação bilíngue de surdos aqui no Brasil. Nesse sentido, a gente vai continuar, né, e lembrar um pouco que a história da educação de surdos, ela é feita por referências surdas, ou seja, hoje o surdo não precisa mais ser representado por um ouvinte. Ele mesmo se representa e tem consciência de seus direitos e deveres. Isso não implica, claro, né, que os ouvintes que fazem parte da comunidade surda estejam fora dos movimentos da luta surda. Aliás, surdos e ouvintes se unem na resistência contra a dependência daqueles outros ouvintes que insistem que os surdos deveriam narrar-se ainda como deficiente. O que a senhora tem a nos dizer sobre as lutas pela língua de sinais, pela educação, por leis, por identificação cultural? Inclusive, eu sinto muito feliz de estar aqui hoje representando a comunidade surda. E fico confortável também, porque hoje a comunidade surda, ela pode ser composta por pessoas, quer sejam ouvintes, quer sejam surdos, mas que têm os mesmos objetivos, os mesmos interesses. Mas nem sempre foi assim, né? Nós tivemos aí, por muito tempo, ao longo da história, o que o Scliar chama de ouvintismo. O que é ouvintismo, né? Os ouvintes decidindo pelos surdos, sem levar em consideração o que os surdos acham, né? E isso aconteceu no decorrer da história. E por causa disso, né, os surdos, eles se sentiam como que excluídos da temática, né? Então, o ouvintismo, infelizmente, ele era baseado na concepção clínica da surdez. O que é essa concepção clínica? Na concepção clínica, a sociedade via o surdo apenas como uma orelha que precisava ser consertada.
E se ela fosse consertada, o surdo poderia se tornar igual ao ouvinte. Então, não pensava nas diferenças, né? Hoje não, hoje é bem diferente. Hoje a visão que nós temos da surdez é uma visão socioantropológica, né? Nessa visão, nós conseguimos ver o surdo não só com a orelha, nós conseguimos enxergar o surdo como um sujeito que tem uma história, não só uma história como povo surdo, mas uma história também pessoal, né? Um sujeito que tem língua e um sujeito que tem voz, ou seja, ele pode dar a sua opinião sobre o assunto. Por causa dessa visão que nós temos hoje, essa visão socioantropológica da surdez, é que nós podemos coletivamente lutar, né, juntamente com surdos e ouvintes, né, batalhando em busca de conquistas dos direitos, que o surdo há muito tempo já tem esses direitos, né? Apenas nós queremos assegurar esses direitos. Então, justamente esse trabalho hoje ficou muito mais fácil, né? Essa luta ficou muito mais fácil, justamente por causa da visão. Hoje nós temos uma visão diferente da surdez, que é a visão socioantropológica. Verdade, o caminho não foi fácil, né? E olha que nós participamos disso, eu e a professora Edna, acho que de 20 anos para cá, um pouco mais de 20 anos nessa luta, e sabemos o que os surdos passaram e toda a comunidade surda vivenciou junto com eles nessas mazelas. Mas pensando sobre isso ainda, né, falando um pouco da política educacional inclusiva, que é a que a gente tem atualmente no Brasil, ela foi sim, claro, né, ninguém está aqui desmerecendo a política educacional inclusiva, mas ela foi sim uma conquista importante para aqueles que lutam por uma educação de qualidade, para as pessoas com deficiência. Mas, ao mesmo tempo, ela significou um retrocesso para a educação das pessoas surdas, e isso tem se tornado gritante nos últimos dias, né? Presenciar a aprovação atual da lei que possibilita repensar a educação de pessoas surdas é algo inimaginável há uns anos atrás, né? A lei número 14.191 de 2021 é mais uma vitória para os surdos, que lutam, que sentem o que é estar numa sala de aulas sem aprender, ter informações necessárias ou ter aulas traduzidas sem metodologia adequada e professores, muitas vezes, né, não capacitados para isso. Então, em relação a essa lei, né, eu acredito, né, professora Edna, quais os principais desafios enfrentados daqui para frente? A lei está aí, né? Mas e quais são as expectativas para o futuro, né, quanto à criação das escolas, das salas bilíngues para surdos? É verdade, nós temos aí ainda um longo caminho a percorrer, né? A Lei 14.191 foi uma conquista, mas junto com a lei vem também os desafios, né? Nós podemos apontar aí alguns desafios. O primeiro desafio seria desconstruir a ideia de que somente a presença da língua de sinais na sala de aula já consagra o bilinguismo. Nós sabemos que não é isso, né? Nós já falamos de bilinguismo há mais de 40 anos, mas ainda há a ideia de que, tem um intérprete em sala de aula, então isso já é bilinguismo. Nós sabemos que não é assim, né? Educação bilíngue para surdo não significa presença apenas da língua de sinais em sala de aula. É bem diferente, né? A educação bilíngue para surdos exige profissionais bilíngues. Somente a presença do intérprete em sala de aula não significa que estamos fazendo bilinguismo. Por quê? Porque envolve muito mais, envolve metodologias, né, voltadas para a educação de surdos, né, com foco no sujeito surdo, nas suas especificidades, né? Nós precisamos aí de profissionais nessa área. E nós precisamos também criar escolas bilíngues. Então, a Lei 14.191, ela dá uma brecha, né, para a criação de escolas bilíngues. Por quê? Porque a educação dos surdos, a educação bilíngue, passa a ser uma modalidade de ensino. Então, essa modalidade de ensino, aí vem junto também, né, os desafios, como, por exemplo, a desconstrução dessa ideia de que apenas a presença de um intérprete já se consagra a educação bilíngue. Por exemplo, se nós temos aí um intérprete na sala de aula, nós temos um professor, né, e não tem essa formação bilíngue, não tem esse conhecimento dentro das especificidades dos surdos,
Então, o intérprete, ele está ali apenas para fazer a interpretação da língua portuguesa para a língua de sinais. Na educação bilíngue, a educação, a língua de instrução é a língua de sinais. E para isso, nós precisamos de profissionais bilíngues. Então, no caso, seria o professor bilíngue. Aí vem o outro desafio, que é a formação de professores. Nós precisamos formar professores. Nós temos aí o decreto 5626, que traz a língua de sinais como disciplina para os cursos, né, de pedagogia, licenciatura, obrigatoriamente. A ideia do decreto 5626 seria justamente formar professores bilíngues. Mas, se nós analisarmos o decreto, ali nós temos, assim, algumas lacunas que precisamos preencher, né? Por exemplo, apenas a presença de uma disciplina de Libras não é o suficiente para formar professores bilíngues. Então, nós temos ali, o decreto ele não fala a quantidade de Libras que deve ser ofertada como disciplina, não fala o que deve ser trabalhado, porque nós podemos trabalhar a língua de sinais na vertente linguística, na vertente pedagógica, o decreto não explica como deve ser trabalhado. Então, a instituição, ela vai colocar a disciplina de Libras ali, de acordo com o decreto, mas não é o suficiente para formar esses profissionais. Uma disciplina de um semestre apenas, né, com conteúdo básico, com uma noção básica de Libras, aí cabe ao professor de Libras, né, o que deve ser trabalhado. Porque não é só ensinar a conversar com surdos, não é só saber sinais, nós precisamos conhecer a metodologia, né, nós precisamos trabalhar a abordagem bilíngue, nós precisamos trabalhar o sujeito surdo, contexto histórico, legislação. Esse é um dos desafios do curso de pedagogia bilíngue. Exatamente. Hoje no IFG. Exatamente. Então, o outro desafio é formar profissionais bilíngues, né? E o terceiro desafio, né, eu posso apontar é justamente a criação de escolas bilíngues, né? Esse é um desafio enorme que nós temos por aí. Criar uma escola bilíngue, né, nós precisamos pensar em toda uma estrutura, né? Nós temos que pensar, além dos profissionais, mas uma estrutura voltada para as especificidades dos surdos. Então, esse é um outro desafio, né, que nós temos pela frente. Nós já temos algumas escolas bilíngues aí pelo Brasil, mas com a Lei 14.191, nós temos agora que trabalhar em cima de formar mais escolas bilíngues, né? Porque agora nós temos regulamentado essa questão da formação, da criação de escolas bilíngues. É verdade. Então, hoje, né, no programa, nós matutamos com a professora Edna Miceno sobre educação bilíngue para surdos em escolas bilíngues. Agradecemos, viu, professora Edna, a todos e todas, inclusive a senhora, por participarem conosco deste círculo de cultura. Eu e a professora Edna participamos juntos do Fórum Bilíngue em defesa da escola e da educação bilíngue aqui no estado de Goiás. Já participamos de vários projetos juntas, né, e é um prazer tê-la aqui conosco. Fico muito feliz de ter tido a oportunidade de mediar essa conversa com a senhora aqui. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Inclusive gostaria de indicar a leitura do meu livro, né? O título é Educação de Surdos, Educação Bilíngue. E agora, professor? Esse título, ele veio justamente de perguntas dos nossos alunos, né? Sempre que eu falava sobre educação bilíngue, sempre surgia essa pergunta, e agora, professora, né? Então, a partir daí, eu, juntamente com minha irmã, pensamos em escrever esse livro, que é a junção do meu doutorado, né, parte do meu doutorado e do mestrado da minha irmã. E esse livro, ele traz uma visão geral sobre a educação de surdos, né? O primeiro capítulo fala sobre a trajetória da educação dos surdos, né, passando ali pelo oralismo, comunicação total, até chegar ao bilinguismo. O capítulo 2 fala sobre leis, políticas públicas, né? O capítulo 3 fala sobre a formação docente, a importância da formação docente, e o terceiro capítulo fala exatamente sobre a educação bilíngue em escolas bilíngues. Então, ali vai falar sobre o que é educação bilíngue, mas também vai falar como deve ser uma escola bilíngue. Fica aí a indicação de leitura.
Para saber mais sobre a temática Educação Bilíngue para Surdos em Escolas Bilíngues, você pode acessar o material aqui ao lado, que inclusive, né, está nele o livro que a professora Edna Miceno construiu junto com a sua irmã, né, a professora Zilda. Leiam aí, acho que vão acrescentar muito na formação de vocês. Um abraço a todos. Inscreva-se e venha matutar conosco nesta nova temporada do Matutano Círculos de Cultura.